Toda boa história começa com Era Uma Vez. Hoje eu vou contar para vocês Itãs. Itãs são mitologias do povo Iorubá, da tradição afro-brasileira, que foi trazida pelos povos escravizados para o Brasil. Eles contam como surgiu o mundo, como foi criado o ser humano e muitos outros. No Brasil hoje nós temos mais de 1.500 Itãs registrados. Hoje eu vou contar para vocês dois dos Itãs. O primeiro Itã diz respeito à criação do mundo, como que os povos iorubanos viam a criação do mundo. Lembrando que na África não é um povo, são milhares de etnias. Cada etnia tem uma mitologia, porque a mitologia africana ela é oral, ela passou a ser registrada, escrita após 1900, no século XVIII, na verdade, para frente que começou a ser registrado. E a partir do século XX, aí grandes pesquisadores foram visitar a África, grandes historiadores, antropólogos, e começaram a escrever as histórias africanas. Quando os africanos vieram para o Brasil, escravizados, misturava-se os povos. Essas etnias lá na África viviam separados em várias tribos, mas no navio negreiro misturava-se todos. Então você tinha várias línguas de vários povos e várias tradições dentro de um mesmo navio que iam por uma mesma senzala. Não era só um povo isolado que ia para essa senzala, eram várias pessoas, várias línguas, várias culturas que traziam para dentro da senzala, e aí eles foram criando as religiões de matriz afro-brasileira. Vou contar para vocês o primeiro Itã, a criação do mundo. Para o povo iorubano, da região que hoje nós chamamos de Nigéria, Serra Leoa, Benin, essa é a região da Iorubalândia. Essa região foi da costa leste, da costa leste da África, região mais sul, chamada subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara. Essas pessoas contavam em comum esse seguinte Itã. Lembrando, não existe verdade absoluta. Esse Itã é um Itã da origem, existem vários outros. Olodumare, ou Olodumaré, que é o nome do Deus maior, que é o nome do Deus supremo da matriz africana ligada ao povo Iorubá, havia criado tudo, né? O universo, a expansão. Ele morava no Orum. Orum quer dizer céu, quer dizer o espaço infinito, sem limite. E um dia, em algum momento, Olodumare resolve criar mais coisas, porque ele não tinha ninguém para conversar, ele estava meio que cansado daquilo tudo, ele cria os mares. Quando ele cria os mares, ele cria também Orocum, porque aí nós temos a representatividade do masculino e do feminino, Olodumare e Orocum. Orocum era a senhora que tomava conta das águas. E passou-se muito tempo, Obatalá, que também é chamado de Oxalá no Brasil, viu que estava faltando alguma coisa e falou para Olodumare: Olodumare, meu pai, eu posso fazer alguma coisa aqui, porque eu estou vendo que existe o Orum e existe o mar, esse mar infinito e esse espaço infinito, não existe mais nada. Ele pega Olodumare e fala o seguinte: sim, vamos criar algo, mas você vai criar. E ele não sabia o que fazer. E ele pega e vai conversar com o Iflá, com o Milá, o grande adivinho, aquele que conhece o destino. E ele fala: você precisa de uma corrente de ouro, você precisa de uma concha ou um caracol cheio de areias, e você precisa também de uma galinha de 5 dedos. E ele pensou mais um pouco: e leve uma semente de tâmara. E ele levou a semente de tâmara e colocou tudo na sua bolsa. E aí ele foi fazer a corrente de ouro. Mas ele descobriu, o Obatalá descobriu que precisava de muito ouro mesmo. E ele foi conversar com todos os orixás. Ele foi conversar com todos eles e pedir ouro, para que eles dessem ouro, para que fosse feita a corrente. A corrente foi construída. E o Obatalá começou a descer a corrente lá do Orum, rumo ao mar. E ele vai descendo. E ele era só o Senhor, ele andava com um cajado, era difícil para ele. E ele estava descendo. E ele começou a sentir a umidade, aquela umidade que vinha do mar.
E ele olhou para a corrente já estava acabando. Não tinha como ele descer até o mar. Então ele ouve a voz de Orumilá. Orumilá fala assim: pegue a concha ou o caracol que eu te dei e despeje a areia. Ele pegou essa areia e despejou. Agora pegue a galinha de 5 dedos e jogue lá. E ele jogou a galinha. E essa galinha de 5 dedos começou a ciscar a areia. As pedras maiores viraram montanhas. As menores viraram as planícies. E ela ciscou. O Batalá olhou para baixo, pulou e pisou e viu que a terra estava firme. A terra estava firme. E ele deu uma volta em todo o planeta, olhando tudo que tinha acontecido. E achou muito legal aquilo. E ele plantou a semente da tâmara. E essa semente brotou em uma grande palmeira. Grandes palmeiras começaram a nascer. Muitas e muitas palmeiras. Estava tudo muito bom. Orocum olhou o que tinha sido feito e falou assim: gostei muito. Orocum, a senhora do mar. Mas faltavam algumas coisas. E o Batalá conversa com o pai dele: pai, tá bonito, mas tá escuro e tá faltando coisas. Então Olodumare, grande Deus, oferece o sol e oferece a lua. Então agora nós temos o dia e temos a noite. E ele falou assim: mas ainda falta alguma coisa. Ele doou para a terra animais, encheu a terra de animais. E o Oxalá ainda falou assim: mas está faltando alguma coisa. Aí o Olodumare entrega uma porção de plantas comestíveis, muitas plantas, gramas. Aí o planeta ficou lindo, com árvores, com sol, com rios, com montanhas. Estava muito lindo, mas não tinha ninguém para morar nesse planeta. Então Oxalá pergunta: posso fazer algo? Sim, crie o ser humano, crie o homem e crie a mulher. E ele falou assim: eu pego essa missão para mim e vou fazer. O Batalá já era velho, então ele começa a pensar no que ele vai fazer. Como que eu vou criar? Já sei, vou criar o ser humano igual a mim, feito de ar. E ele criou o ser humano feito de ar, só que o ser humano se esvaiu, foi embora, não deu certo. E ele falou assim: o que eu vou fazer então? Já sei, vou fazer o ser humano de fogo. E fez o ser humano de fogo. Só que ficou um ser muito quente, muito nervoso, um ser que era muito quente, ninguém conseguia chegar perto daquele fogo. Não deu certo. Ele falou assim: o que eu vou fazer agora? Ele pegou uma pedra e esculpiu o ser humano. E aquela pedra ficou linda, mas ela era fria. Ela não tinha vida, ela era muito fria, muito dura. E ele já não sabia mais o que fazer. E ele estava ficando cansado, porque era muito velhinho mesmo. Já sei, vou criar o ser humano de óleo, não deu certo. Vou criar ele de água, não deu certo. De madeira, não deu certo. Nisso, Nanã, a mais antiga das orixás, que é considerada a mãe terra, estava olhando. E ela pega e levanta e fala assim: ô Batalá, eu vou te ajudar. E ela vai lá no lamaçal, porque ela é a senhora do barro, e entrega o barro na mão de Oxalá. E Oxalá começa a fazer o ser humano. Ele: nossa, isso aqui é muito legal, porque dá para moldar direitinho. E ele fez todos os detalhes do ser humano homem e do ser humano mulher. E ele foi fazendo vários seres humanos, vários, milhares de seres humanos, até que ele cansou. Estava com muita sede. Aí ele falou o seguinte: eu vou beber. Foi lá na palmeira, fez um furinho e extraiu a seiva da palmeira e colocou essa seiva para fermentar. E essa seiva virou um vinho. E Oxalá bebeu um pouco e não matou a sede, mas estava muito gostoso. E ele bebeu mais um pouco e mais um pouco. E Oxalá foi bebendo até que ele ficou meio tonto. Opa, matei minha sede. E ele começou a modelar o ser humano novamente. E ele foi modelando, ele estava meio tonto. E ele começou a modelar. E ele segurava no seu apaixonou, que é o seu cajado, e modelava. Milhares de seres humanos ficaram prontos. Mas eles não dançavam, eles não conversavam, eles não respiravam, eles não eram nada, era apenas barro modelado. Então Oxalá olhou para aquelas imagens, chamou Nanã e falou assim: Olodumare, meu pai,
Está aqui o que eu fiz, mas eles não dançam, eles não conversam, eles não andam. O Batalá chegou perto do ser humano, olhou aquele ser de barro, soprou a vida. E os seres humanos tomaram vida e começaram a dançar, e começaram a comer, a cantar e a conversar e fazer uma farra danada. Mas tinha um grupo de seres humanos que tinham alguns problemas. Tinha a perna mais curta, tinha a pele muito branca, porque era albino, a pele de duas cores, tinha um olho furado, um braço mais curto. Aí o Batalá lembrou: esses foram o que eu fiz quando eu tinha bebido. A partir de hoje, eu sou o protetor de todo ser humano que está com algum tipo de deficiência. E também prometo que nunca mais eu tomo do vinho de palma. Por isso, os filhos de Oxalá não bebem bebidas alcoólicas, porque eles respeitam a tradição do pai. O Batalá viu que a humanidade estava pronta, falou com Nanã: olha aí a beleza que você me ajudou a fazer. Ela falou assim: eu tenho um pedido. Ele: qual o pedido? Que quando eles morrerem, a terra volte para mim, porque eu sou a terra, eu sou a mãe terra. Quando o ser humano morrer, eles voltem para mim. Esse Itã tem mais de 5.000 anos. Dizem as pesquisas acadêmicas mais recentes que o primeiro fóssil do homem sapiens, a nossa espécie, data de 300.000 anos, foi encontrado no Marrocos. E dizem também que a partir da mãe África, todo o planeta foi povoado. A gente já ouviu essa história de outras formas, em outras tradições, sempre levando para o mesmo caminho. O homem veio do barro, o homem recebeu um sopro e o homem volta para a terra. Esse é um dos Itãs da criação, que existem outros, iorubano, do povo iorubá. Existe um outro Itã muito bonito, que é o Itã do Olubagé. O Olubagé é a maior festa do candomblé brasileiro. Acontece no mês de agosto. Todas as casas de candomblé comemoram essa festa. De quem é essa festa? É a festa do rei Omolu, chamado Rei da Terra. Como se desenrola essa história? Existia um rei que era irmão de Omolu, que se chamava Xangô. O rei Xangô era um rei festeiro, era um homem muito bonito, ele era desejado pelas mulheres e admirado pelos homens. Xangô era muito dinâmico, carregava um machado que representa a justiça. A justiça de Xangô corta para os dois lados. Xangô quis fazer uma festa grandiosa no reino dele. Ele queria fazer lá no reino de Oió, ele queria fazer essa festa. E ele mandou convidar todos os orixás, menos Omolu. Ele encomendou a festa estava se desenvolvendo, todo mundo preparando para ir na festa. Oxóssi, o senhor das matas, falou assim: vou levar grandes caças, para fazer lá na festa do meu irmão Xangô. E ele levou as caças. Xangô chegou para os seus guardas, porque essa festa era feita num campo aberto, e tinha os seus guardiões. Olha, todos podem vir, menos Omolu, porque o meu irmão está muito doente. Não é bom que ele venha, ele não pode vir nessa festa. E nisso a festa começou. Os orixás estavam dançando, o povo estava dançando, toda a comunidade, milhares. A festa foi enorme, nem Xangô esperava tantas pessoas, e a festa está se desenvolvendo. Enquanto isso, Omolu, que morava afastado, numa casinha de palha, a casa dele só tinha o vão da porta, não tinha porta. Omolu estava deitadinho na sua cama, estava ali doentinho, e de repente ele sente um cheiro de churrasco, um cheiro de carne assada, um cheiro muito gostoso, um cheiro de festa, e ele sai atrás daquele cheiro e vai andando, procurando de onde vem aquele cheiro. Que cheiro maravilhoso! E ele tinha uma perninha manca, então ele andava com dificuldades. O corpo de Omolu é todo coberto de palhas, porque ele tem feridas no corpo. Ele tem muitas feridas no corpo. Nessa época, as pessoas não morriam. A pessoa, quando queria descansar para sempre, ela ia até uma árvore, se deitava lá e não acordava mais. O
Os reis, quando queriam morrer, eles iam para dentro do baobá, que é uma árvore sagrada da tradição afro-brasileira, entrava para dentro, ficava encolhidinho e nunca mais saía dali. Não existia doença e não existia morte nessa época. E Omolu foi para a festa. Quando ele chega na festa, os guardas, os soldados, os vigias pegam e falam assim: meu senhor, me desculpe, mas o seu irmão pediu para que o senhor não entrasse. Nós não podemos permitir que o senhor entre na festa. E ele ficou muito tristezinho. Existia um portal para entrar na festa. Ele pegou, encostou no portal e fez isso, que não se faz em candomblé. Ele fez isso nas portas e cantou uma musiquinha e saiu andando e voltou para a casa dele. Voltou lá para a casinha dele, se deitou e ficou quietinho. Então a festa terminou. Quando a festa terminou e as pessoas começaram a passar pelo portal, elas não davam 7 passos e já caíam doentes. Caíam com feridas no corpo, com muita dor na barriga, uma doença chamada cólera, e as pessoas começaram a morrer aos milhares. E as pessoas iam saindo e iam morrendo, ia saindo e ia morrendo. Xangô ficou apavorado, ele não sabia o que era aquilo. Afinal de contas, a festa foi muito bem organizada, era uma festa linda, uma caça maravilhosa que Oxóssi havia entregue. O que é que está acontecendo aqui? O meu povo está morrendo, menos a família de Xangô que não morria. E ele pegou e correu, foi até Orumilá. Orumilá, o adivinho, pegou, jogou os búzios e falou assim: olha, isso está acontecendo porque você deu uma grande festa e não chamou o seu irmão. E ele ficou muito chateado e ele deixou a peste lá na porta. Mas o que eu posso fazer para que ele me perdoe? Como que eu posso salvar a vida do meu povo? O Urumilá falou assim: você vai ter que pegar o seu irmão, colocar ele sentado no seu trono e servir um grande banquete para ele. Tem que ser uma festa para Omolu. E ele pegou: sim, vou fazer isso. Ele chegou lá na porta da casinha de Omolu. Ninguém entra na casa de Omolu. E ele pegou e bateu palma. E fez isso 3 vezes. Isso aqui que eu fiz se chama Paó. Paó é uma convocação dos orixás na tradição afro-brasileira do candomblé, que tem origem, uma das origens é essa, desse Itã. E ele chama e canta uma música, um xirê. Omolu nem se vira da cama, não sai de jeito nenhum. E aí Xangô foi lá e chamou Iemanjá. Iemanjá criou o Omolu, porque o Omolu é filho de Nanã. Quando ele nasceu, que a mãe viu que ele era muito doentinho, ela entregou para que Iemanjá cuidasse, que era a mãe das águas. Levou para que ele fosse tratado. E ela falou: vou chamar Iemanjá. Iemanjá apareceu e cantou para o filho e falou: filho, venha para fora. Filha, é sua mãe te chamando. Venha. Ele não foi. Daí ele foi lá e chamou Nanã. Nanã veio: ô filho, vem para fora, estou te chamando. Ele não aceitou, ele não quis saber, ele não conversou com Nanã. E aí contam alguns itãs que um grande amigo de Omolu é o Xumaré. Veio e chamou o amigo, veio para fora, ele não quis ir. E assim chamou os orixás, chamou Oyá, que é Inhansã. Inhansã veio e chamou e ele não quis ir. Ele era muito amigo de Inhansã. Sobrou quem? Sobrou uma mulher especial. Vai lá, Xangô, na beira de um rio, com toda a corte estava junto com ele. E ele chama, e aí então a mãe maravilhosa, que é Oxum, sai e aparece. E ela olha para ele e ele conta toda a história. Olha, eu dei uma festa, e essa festa eu não chamei meu irmão Omolu, e agora as pessoas estão morrendo. E o Urumilá falou que eu tenho que colocar ele no meu trono, servir um grande banquete
para que ele cure todos, para que essa peste cesse. Ela só fez assim. Não ia no mesmo dia. Ela foi se aprontar, foi se arrumar. E ela se encheu de ouro, e se encheu de guizos, 16 pulseiras de ouro nas pernas, 16 pulseiras de ouro, uma roupa muito linda. E ela foi até a casa de Omolu. E ela não chamou Omolu. Ela começou a dançar e a cantar. Ela começou a dançar e a cantar. E tudo nela era música, porque tudo em Oxum faz som. E o perfume de Oxum, e o cheiro de mel de Oxum. E ela é uma mulher linda, linda. E ela começa a dançar. E ela começa a dançar e a cantar uma cantiga. E na cantiga fala: venha brincar comigo. Omolu se levanta, vai na portinha e dá uma olhada e vê aquela mulher encantadora. E ele sai com a sua perninha. E ela vai dançando. E ele vai atrás. E ele vai atrás. E ele vai atrás dançando. Toda a comunidade, a corte que viu, foi indo atrás dele. E ele vai dançando. E ela vai, e ele encantado, ele admirado. Ele estava assim, hipnotizado mesmo por Oxum. E ela vai dançando, maravilhosa. E ela vai dançando. Quando se percebe, ele está sentado no trono do rei Xangô. Ela levou ele até dentro do palácio. E ele não sabia ainda, mas ele já estava sentado no trono de Xangô. E ela dançando, e ele falou assim: minha senhora, a senhora aceitaria um convite para ir até o meu palácio? Aí ela falou assim: sim. Aí ele ergue as palhas e mostra todas as feridas dele. Ele mostra todas as feridas. Aí ela fala assim: eu sou as águas, eu sou o rio, eu lavo tudo, não tem problema, eu curo. Quando ele sai do encantamento, ele percebe que o Omolu está sentado no trono do rei Xangô, e nos seus pés tem milhares de comidas. Contam os mais velhos que eram 21 tipos de comidas multiplicadas. Todos trouxeram as comidas para servir um grande banquete. Um grande banquete foi servido para o Omolu. O Omolu viu aquilo, e aí ele pega e fala que todos tinham que comer. Todos tinham que comer. A comida tinha que ser servida para toda a população. Todos tinham que comer. Nessa festa, Xangô não foi. Não foi em respeito ao irmão, em humildade. Ele falou assim: esse é o momento do meu irmão brilhar. Então eu não vou lá, vou ficar de fora. E aí foi servido um pouquinho de cada comida para todas as pessoas. Todas. Não podia sobrar comida. Esse Itã, ele é o Orubajé, ele representa a prosperidade. Omolu, o Senhor da terra, e quer que todos comam, todos tenham comida. Esse Itã representa o maior ebó dentro do candomblé. Ebó é o ritual de cura, de limpeza. Todos os anos as casas comemoram, as portas ficam abertas para toda a sociedade participar, em homenagem ao Omolu, que é o Senhor da terra, e ofereceu comida para toda a população. Esse é mais um Itã, mais uma história iorubana da tradição afro-brasileira, trazidos pelos nossos irmãos escravizados da África até o Brasil. Existem muitos outros Itãs, muitas histórias, inúmeras histórias que contam muitas narrativas. Fica o convite para quem quiser conhecer mais, poder consultar o nosso Instagram, que é Comunidade Opará, a Comunidade Opará da mãe Marissandra, do pai Luiz. Sempre está fazendo eventos, porque lá nós somos um ponto de cultura. Então nós fazemos leitura criativa, fazemos explicações de Itãs, aulas de música, aulas de arte, artesanato. A Comunidade Opará está aberta a todos, fica em Goianira, uma chácara linda, tá? Quem puder, consulte aí o nosso Instagram, Comunidade Opará. Agradeço muito vocês terem me ouvido até agora, e eu espero que a gente já possa contar muitos outros Itãs. Gratidão.